Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos tratar um pouco sobre os conceitos referentes à abordagem do ciclo de políticas. É uma ferramenta metodológica que nós utilizamos para fazer análise de pesquisas em políticas públicas, mais especificamente em políticas públicas educacionais. Eu espero que vocês gostem do que a gente preparou, tá? Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então, pessoal, como eu havia mencionado anteriormente, nossa aula hoje versa sobre a abordagem do ciclo de políticas de Ball e Ball, 1992. É uma metodologia importante, uma ferramenta metodológica importante para quem quer e quem deseja pesquisar sobre políticas públicas. Por exemplo, se você tem vontade de pesquisar sobre residência pedagógica, sobre o PIBID, sobre os projetos de curso da licenciatura, enfim, sobre Fundeb e quaisquer que sejam as políticas públicas, a abordagem do ciclo de políticas é uma ferramenta muito importante dentro da pesquisa qualitativa, tá bom? Então, para nortear nossa aula, eu tomei como base um artigo do professor Jefferson Mainardes, tá certo? Esse artigo está disponibilizado no Classroom, tá bom? Para que vocês possam fazer a leitura e que ele também vai servir de base para o nosso grupo de discussão, tá? Então, o cenário de utilização, o primeiro ponto, ele vem exatamente do fato do contexto brasileiro de análise de políticas públicas ser um contexto relativamente recente e também ser carente de bases conceituais. Então, o ciclo de política ele vem com o intuito de trazer uma base conceitual mais forte, mais sólida, que possa facilitar uma profunda análise de políticas públicas, em especial políticas públicas educacionais, tá bom? E aí nós temos também, é importante que se diga que nós temos também poucos referenciais analíticos para as pesquisas em políticas públicas no mundo. Então o ciclo de políticas vem exatamente para ajudar a fortalecer essas bases conceituais, tá bom? Inicialmente, foi levado em consideração algumas questões, ou alguns conceitos, para que a gente entenda. Primeiro, é preciso que a gente entenda que a política pública e a política pública educacional ela tem uma natureza complexa e controversa, afinal de contas, do momento em que se pensa uma política pública até o momento de sua implementação, vários são os atores sociais envolvidos. E esse envolvimento e essa implementação ela não é tão simples, pois cada um tem seu aspecto de interpretação. Enfim, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso na frente, tá bom? Ela é uma abordagem que leva em consideração também a importância dos processos micropolíticos. Professor, mas que processos micropolíticos são esses? Por exemplo, se você vai pesquisar uma política pública como o PIBID, muitos só levam em consideração a legislação. Mas no ciclo de políticas e nessa proposta, nós precisamos levar em consideração os aspectos micropolíticos, ou seja, a ação dos profissionais, dos alunos, enfim, a ação daqueles atores, digamos assim, da implementação da política pública em loco. Então, é uma abordagem que leva, que considera importante os processos micropolíticos, e também que considera importante essa articulação do que é macro e do que é micro dentro da política pública educacional. Tá certo? Bem, e aí eu vou trazer aqui uma fala do professor Jefferson Mainardes, página 48 do artigo base da nossa aula. Ele diz o seguinte, que a princípio Ball e Ball tentaram caracterizar o processo político, introduzindo a noção de um ciclo contínuo constituído por três facetas ou arenas políticas, a política proposta, a política de fato e a política de uso. Mas na frente nós vamos ver que houve uma reformulação desse entendimento inicial, mas
inicialmente, os autores eles tentaram criar uma espécie de 3 arenas em que a política acontece, né? A política proposta, a política de fato e a política de uso. Então, para que a gente compreenda melhor essa caracterização inicial, digamos assim, então, os autores apresentaram 3 tipos de política. A política proposta. Mas, professor, que política proposta é essa? Né? Na realidade, é exatamente aquela política em que a gente tenta buscar o aspecto ideológico, os pensamentos. Então, é exatamente o momento em que se inicia a proposta da política, ou seja, é o entendimento das intenções, das ideias, e exatamente o entendimento do que pensam o governo, enfim, e os grupos de interesse que atuam naquela política. Né? Passada a política proposta, tem a política de fato. O que é essa política de fato? É o texto legal produzido a partir daquele debate. Né? Então, inicialmente os autores entenderam os textos políticos, as legislações, todo esse texto, né, que dá forma à política proposta, ele estava aqui na política de fato, tá certo? E, por fim, a política de uso, que é exatamente a implementação dessa política, ou seja, a prática, como é que ela ocorre, de fato, após ser pensada, ser escrita, né? E aqui é o contexto de implementação. Né? Professor, tudo bem, nós compreendemos, mas por que o senhor explicou que ocorreu uma mudança de pensamento? Então, assim, o que é que acontece? A mudança de pensamento ocorreu justamente porque essas definições elas eram muito truncadas. Embora a ideia inicial ela tenha sido mantida, a essência, mas ocorreu uma mudança de pensamento e uma espécie de rompimento com a formulação inicial. Por quê? Porque a linguagem utilizada apresentava uma certa rigidez, que é a história do truncado. Né? Você não conversava, as políticas não conversavam. Né? Então os autores eles consideram uma variedade de intenções e disputas que influenciam o processo político. Então não é assim, não é uma coisa não começa uma, conclui a política, né? De fato, por exemplo, e ela não influencia. Então, assim, quando a gente vem para esse quadro, né, o que acontece? Essa formulação dá a ideia de que primeiro tem a política proposta, ela é encerrada, vem a política de fato, ela é encerrada e vem a política de uso. E na prática nós não sabemos, nós sabemos que não é dessa forma. Por quê? Porque existem intenções, então os grupos de interesse na hora da implementação, então não tem como ser não tem como manter essa rigidez desses 3 tipos de políticas, né? E aí os conceitos eles são apresentados de forma restrita, né? Em detrimento ao modo pelo qual eles queriam representar o processo político. Os autores eles achavam que não dá para determinar, né, esses conceitos de forma restrita. E aí surge a formulação atual, que é exatamente o que nós utilizamos. Eu trago aqui uma fala, também no artigo do professor Mainardi, na página 50, que diz o seguinte, que os autores eles propuseram um ciclo contínuo, constituído por 3 contextos. Então você sai da ideia da política e vem para os contextos, né, principais. O contexto de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Professor, mas o que é que muda? O que muda é que existe uma relação contínua entre esses contextos. De que forma? De forma que cada momento influencia em outro. Então, assim, por exemplo, o contexto de influência, ele não finda no início da discussão da política pública, mas ele vai conversar tanto com o contexto de produção de texto, como com o contexto da prática e assim sucessivamente. Então eles mudam aquela ideia truncada para uma ideia de um ciclo contínuo, né? Em que nós temos 3 contextos inicialmente, o de influência, o de produção de texto e o da prática, tá bom? E aí vamos entender cada um desses
mais especificamente. Professor, o que é o contexto de influência? Ele está muito relacionado, né, a exatamente aquela ideia de se estudar o momento inicial da política pública, ou seja, é o contexto onde as políticas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. Então, no contexto de influência, vai atuar, né, ou vão atuar, né, melhor dizendo, as redes sociais dentro e em torno de partidos políticos, de governo, do processo legislativo, dos grupos de interesse, de representantes de classe. Então, o contexto de influência é exatamente o momento ou o contexto em que nós vamos entender como foi iniciada essa política pública, que discursos foram formulados, que grupos de interesse participaram, que agentes políticos participaram desse processo todo, tá certo? E aí, trago outra fala do professor Jefferson Mainardi, que ele diz o seguinte, que é nesse contexto que os grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado. É também nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a política, ou seja, é o momento de discussão que sai exatamente daqui o discurso hegemônico para que a gente vá para o contexto da produção de texto, né? Lembrando que não é terminando um e começando o outro, né? Que esses contextos eles vão dialogando, inclusive até o momento do contexto de prática, tá certo? Então, vamos agora para o contexto de produção de texto, né? Esse é exatamente o contexto em que são produzidos os textos, né? Então, assim, é o momento, né? Ou seja, são os textos políticos, né, que são produzidos. Professor, mas que textos políticos? São só os legais? Não, são os textos legais, oficiais, os textos políticos, comentários formais, textos oficiais que não são legislações, pronunciamentos, os vídeos, enfim. O contexto de produção de texto envolve tudo que é formulado à luz do debate inicial, que não se exaure lá no contexto de influência, né? Continua-se essa discussão. Mas o contexto de produção de texto, inclusive, ele está bem vinculado ao contexto de influência, por quê? É aqui que surgem exatamente as legislações, os pontos de vista, enfim, né? Então, para Bauer e Bauer, ele diz o seguinte, que os textos eles são resultado das disputas e dos acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da produção de texto competem para controlar as representações da política. Então, do que você pensa para o que sai na legislação, né, isso tem uma modificação. Por quê? Porque isso é fruto das disputas e acordos. Então, se nós temos dentro de uma política pública vários grupos de interesse, todos vão ceder até que se chegue a um consenso que de fato não representa, aquele consenso ele não representa a ideia de um único grupo somente, né, mas ele parte pelos resultados de acordos e de disputas. E esse contexto ele é feito para se estudar o que ocorreu nesse momento, tá? E aí vem o contexto da prática, que é exatamente onde a política está sujeita à interpretação e recriação, e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na política original. Ou seja, feito todo o debate, todo o discurso, pronta a legislação, é na prática que a política vai estar sujeita à interpretação. Ou seja, os atores sociais que implementam, eles não vão simplesmente, né, cumprir a legislação sem fazer uma crítica em cima dela, né? E aí a gente parte principalmente desse pensamento, pois as políticas públicas não são simplesmente implementadas, mas sim interpretadas e recriadas, entre aspas. Ou seja, à luz do que está escrito, o ator social, no caso o professor, ele vai interpretar e implementar à luz das suas convicções, do que ele acredita como verdade, enfim. Então, trazendo para o nosso contexto, mais especificamente os professores e demais profissionais, têm papel ativo na interpretação e implementação das políticas educacionais. Então, o fato de defendermos que esses profissionais têm papel ativo nos dá, né, nos faz compreender que nós entendemos que eles são seres que refletem, né, e que criticam à luz do que está escrito no texto legal.
né, que eles implementam, interpretam e podem inclusive recriar a proposta inicial. E esse aspecto micropolítico é muito importante dentro do ciclo de políticas, tá certo? E aí, gente, por conta do tempo, né, nós não vamos ter como discutir outros dois contextos que surgiram, né, com a expansão da formulação inicial, mas eu quero que fique aqui registrado em nossa aula, né, que em 94 esses contextos foram expandidos, né, e foram criados o contexto dos resultados, que é exatamente a análise dos efeitos que aquela política pública ela tomou, e o contexto da estratégia política, que é exatamente a análise de tudo. Após os resultados, qual estratégia política os grupos de interesse vão tomar diante daquela política pública para que ela possa ser modificada, reformulada. Bem, pessoal, por hoje é só. Na nossa turma do Classe 1 segue o nosso grupo de discussão, nosso GD, né, norteado pelo artigo do professor Jefferson Mainardes. Por hoje é só, um abraço a todos.